Olá, amigos internautas! Mama Dani com vocês, com Faladeira da Semana 2024, primeiro episódio. Queridos, separei alguns assuntos aqui que aconteceram durante a semana, mas não todos os assuntos, coisas que eu realmente fiz uma triagem, que eu gostaria de realmente trazer para o canal, para os meus internautas. Pega a visão do que a gente vai conversar. Nós vamos falar sobre indicação de série muito boa, duas indicações incríveis para vocês. Pesquisa no Brasil relata que o castigo físico ainda é uma prática. Eclipse solar, estamos antenados no céu. Agrotóxicos na comida. A Anvisa, um relatório da Anvisa sobre agrotóxicos. Aliás, de quem foi a ideia de colocar veneno na comida? Água na lua, será? A indicação de série que eu trago para vocês é da série do Betinho. Ela está disponível na Globoplay. A série chama O Fio da Navalha. Eu assisti essa série em alguns dias. É uma série que traz muita informação sobre uma história que aconteceu no Brasil. É uma história verídica. O Betinho, ele foi uma pessoa que ele e os irmãos dele, eles tiveram acesso à educação fora do país durante um período, e quando eles voltaram para o Brasil, a ditadura estava acontecendo. Então eles têm toda uma história também de ativismo social que eles realizaram nas suas vidas. O Eifio, ele tem livros maravilhosos, eu li livros dele na minha adolescência, e eu lembro de, naquela época já, né, eles já tinham grande influência, isso na década de 80, já tinha uma grande influência na juventude, né, porque eu tive acesso aos livros dele numa escola pública, né. Então, naquela época, a gente ouvia muito falar sobre o Betinho, sobre o Eifio, né. E eu gostei muito dessa série, primeiro, né, eu gosto muito como trabalhei com teatro, eu sempre vejo, né, a cenografia, vejo figurino, e essa série, ela traz todo um resgate da época, com roupas contextualizadas, bem com a época, as falas, né. Inclusive, eu quero fazer alguns recortes, né, para a gente poder falar sobre esses temas que ainda existem hoje, né, que é recorrente ainda na nossa sociedade. Ou seja, o Betinho passou por aqui, né, ele já, com certeza, é um destaque também que tem que estar no ícone Store da Mama. Eu não estou gravando mais ícone Stories, família, porque assim, eu preciso de um computador, e o computador que eu tinha não existe mais. Esse computador não existe mais, ele quebrou. E a gente não tem outro computador que dá para mim ter acesso a algumas informações, dificulta muito os trabalhos. Então a gente, nesse momento, eu não vou estar fazendo ícone Stories mais, né? Mas eu acho que existem algumas séries, filmes que relatam biografias e contextualizam a importância dessa pessoa na sociedade de tal forma que às vezes o ícone story vai ficar salientando isso, sabe? Mas é uma pessoa que com certeza marcou a sua trajetória, o Betinho. O Betinho, por onde passou, ele deixou sua mensagem, ele conversava com os operários, ele via quais eram realmente as dificuldades de se trabalhar. E tem uma cena que me marcou, e aqui vai um spoiler, né? Mas não é muito grande, porque isso a gente vê ainda para quem trabalha como eu, e é uma realidade minha. Eu trabalho de auxiliar de cozinha, o Betinho na época estava trabalhando
ele trabalhava lixando umas cerâmicas, né? E ele pergunta por que o patrão não dava luvas, sendo que aquilo era um serviço que desgastava as mãos. O Betinho e o Eifio, o irmão dele, eles tinham a doença da hemofilia, que torna também o indivíduo muito sensível quanto à imunidade. E também ele, com relação aos tecidos, né? Tem a ver com sangramento. Então, é uma doença que é delicada, ao mesmo tempo que ele trabalhava e ele questionou sobre as luvas. Gente, isso já aconteceu comigo. Eu tenho também o problema da minha doença, que é uma doença autoimune, que ela me deixa com baixa imunidade. E eu trabalho como auxiliar de cozinha. E todas as empresas que eu trabalho, a grande maioria não fornece luvas. Eu tenho que pedir. Porque fala que as pessoas não usam, ou será que eles não compram? Porque tinha que ter disponível, eu acho, na minha cabeça, à disposição, né? Não um funcionário pedir. Um EPI é um equipamento de segurança. Ele é necessário para que o funcionário não se machuque. Nós recebemos no capitalismo um salário que ele não condiz com o faturamento da empresa. A empresa pode faturar bilhões e você vai receber o mesmo salário sempre. Esse é o capitalismo. O seu patrão, ele fatura, óbvio que muito mais, tanto para despesas quanto para o lucro próprio. Cada pessoa calcula seu próprio lucro, que ele pode ser uma vez, 2 vezes, 3 vezes, até 100 vezes mais. Isso nós sabemos. Agora, o equipamento de segurança que o Betinho questionou muito tempo atrás, é o mesmo equipamento de segurança que também eu continuo não tendo. Então, por isso que eu quis trazer esse contexto, que é um contexto social que ainda existe. E a gente vê que não há uma fiscalização efetiva. E a gente vê que há pessoas compradas nesse sistema todo. Eu não vou entrar em contexto aqui político de quais órgãos que deveriam cumprir o seu papel e qual não cumprem. Mas com certeza absoluta o sindicato seria uma delas, que eles deveriam realizar visitas. Agora, se eles não realizam essa visita, ou se eles realizam essa visita e eles fazem olhos grossos pro patrão, aí me diz que o sindicato não está defendendo a mim, mas ao meu patrão. Eu não tenho água potável no meu serviço. Então, o filme que a gente vê, que passa na TV, a série que passa na TV, né, que é uma série, a gente consegue trazer a realidade, porque ela fala de uma biografia de uma pessoa que realmente passou por esse sistema e esse sistema ainda perpetua, né? E eu acho incrível que as pessoas façam esses filmes, porque consegue ainda fazer com que essa história perpetue através do tempo e essas coisas não sejam que nem... A gente tem muita história de bibliotecas queimadas, de videotecas queimadas, quantas já não foram queimadas? E a gente sabe que foram queimadas proposital, porque isso são coisas que perpetuam ao tempo, né? A qualquer momento, eles têm essa informação toda de tudo que está sendo coletado durante esses anos. E a gente tem uma biografia, ela eterniza essas histórias, ao ponto que as causas que eram do Betinho, elas ainda existem, e aí a gente consegue perpetuar essas causas para que haja justiça. Na realidade, para que haja, como eu digo sempre que eu ouço a voz dos mortos e eles pedem vingança, porque a justiça ela é humana e ela não condiz com a justiça.
porque restituir aquilo que foi roubado também deveria ser parte do processo, não somente conquistar os nossos direitos, mas ao contrário, da gente poder restituir tudo que nos foi roubado. Porque há muito para se falar ainda, né? Nós podemos falar dos pontos de ônibus, que são horrorosos, do tempo de demora entre esses ônibus, que são horrorosos também, do jeito que nós somos transportados nesses ônibus sacolejando, que são horrorosos também, da dor que a gente tem nos pés de ficar tantas horas em pé, da falta que faz o nosso almoço, o nosso descanso, ou uma sala de repouso. Quantos de nós, durante o seu descanso, precisa de uma sala de repouso que possa deitar? Vários. Eles deitam porque nós não podemos. Muitas coisas ainda precisam ser conversadas, além das EPIs, que são as normas de segurança para que o trabalhador não se machuque. E são as pessoas que fiscalizam esse serviço que permitem que tudo isso aconteça. Ou que as cargas horárias de 8 horas, ninguém percebeu que são exaustivas? Que 1 hora de almoço é pouco? Vamos falar sobre isso também? Esse é o canal da Mama, onde a gente traz também reflexão. Fica aqui então a indicação da Mama, No Fio da Navalha. É a história do Betinho, uma história brasileira, está disponível pela Globoplay. E fica aqui para vocês também assistirem essa série e conhecerem um pouquinho da história real, de pessoas reais. Uma pesquisa feita aqui no Brasil detectou que o castigo físico ainda é uma realidade praticada no nosso país. Queria entrar nesse assunto com vocês falando sobre ensino que se perpetua, né? Nós já conversamos sobre isso, falando sobre o Betinho, sobre materiais que perpetuam durante o tempo, né? Nós sabemos que os escritos religiosos, eles são muitos punitivos, né? Com castigos, com você faz por merecer, né? Essas punições, né? O flagelo é uma prática humana de histórias antepassadas e ainda é hoje. Nós vemos em presídios, vemos o sistema penitenciário, nós vemos pelos ainda reproduzido, né, entre pai e filho, entre mãe e filho, né? Existe ainda na nossa sociedade uma coisa do castigo, uma coisa da punição, uma coisa, estou fazendo isso para punir aquela pessoa, para que ela dê valor, né? O valor, ele é visto a partir do momento da punição. Então, o sofrimento, ele é visto como natural. Essa ideia que permeia a mente das pessoas faz com que as atitudes delas sejam agressivas e violentas e punitivas e cheias de castigo. Isso perpetua tanto na parte social, quanto na parte política, quanto nas leis. Porque as nossas leis são muito antigas. As leis brasileiras são muito antigas e nós precisamos urgente rever esse conceito de lei, né? Porque a lei de castigo, se ela é praticada e é vista como algo natural, isso vai perpetuar por toda a nossa raça, a nossa espécie de seres humanos. Isso é como um pensamento que vai passando através de escritos religiosos, sacros, de anos e anos, e visto como natural. Tem muitas pessoas que pregam bater nos filhos como processo educacional.
E isto não educa, punir não educa, castigo não educa. E isso precisa ser conversado aonde? Dentro das escolas. No meu livro Alimentação, eu falo muito sobre essa questão da gente poder ter dentro da escola a importância das pessoas saberem o que causa uma dor na área psicológica. Nós precisamos conhecer os indivíduos psicologicamente falando, entender os processos da criança, entender os processos do adulto, entender os processos do adolescente. Tudo isso permeia a sanidade mental e permeia uma sociedade. Agora, uma sociedade que acredita que o castigo ele é algo benéfico, então nós temos que rever isso dentro das escolas. Porque se há escritos que perpetuam o castigo e o merecimento, nós temos também que entender que socialmente isso é um atraso social. Existem dores no castigo, existe sofrimento. Naquela época eles não sabiam tanto sobre a mente, sobre os danos que a mente pode causar, mas um deles é a morte. Será que eles não sabiam que a morte acontece quando nós desmerecemos alguma pessoa? Tudo isso é calculado, né? Então eu tristemente relato uma notícia, um dado científico sobre que o Brasil bate recorde em castigos físicos. Ou seja, nós temos uma nação violenta, uma nação agressiva e mortes psicológicas e mentais que vão ao decorrer do tempo se transformando em grandes traumas. Pessoas que foram agredidas vão ficar agressivas ao decorrer do tempo, porque é uma reação. Nós somos sentimentos, nós agimos pelo sentir, né? Então essa é uma notícia que realmente eu não gostaria de trazer mais. Se você ainda não comprou meu livro, compra meu livro. Eu falo muito sobre esse assunto no meu livro. É muito importante que esse conhecimento perpetue para que mais pessoas tomem conhecimento o mais rápido possível de que castigo não educa, que punir não educa e que nós estamos trazendo atrasos na nossa humanidade. A próxima notícia é que nós vamos ter um eclipse solar dia 8 de abril. Esse eclipse ele vai ficar visível na América do Norte. Eu creio que a gente vai conseguir acompanhar imagens, né? Mas o eclipse, mesmo que a gente não visualize o eclipse, ele está acontecendo. E energeticamente e também fisicamente acontecem coisas, né, quando o eclipse está acontecendo. Nós sabemos que tudo que é líquido, né, ele é interferido pela lua, né, pela maré, tudo isso está influenciando tanto no nosso corpo físico, quanto nos animais e nas plantas, e naquilo que a gente também não consegue ver, né, que são as moléculas, enfim. A olho nu, eu digo, né? A gente vê aí em aparelhos. Mas a questão é a seguinte: o eclipse, eu trago a notícia de um eclipse que é para a gente ficar antenado no nosso céu, né? Nos ciclos que estão acontecendo. É muito importante que você baixe no seu celular um aplicativo onde você tenha noção de que lua que nós estamos e aprender a olhar para o céu e observar essa lua. Nós estamos numa lua nova, nós estamos numa lua cheia, como é essa lua no céu? Aonde está essa lua? Né? Tem aplicativos hoje em dia que você consegue direcionar para o céu e verificar até a constelação e conseguir identificar essa constelação no céu. Então assim, você tem a internet que pode te auxiliar também. E criar esse hábito de olhar
E até que chega um momento em que você olha e você já sabe o que está para acontecer. Você sabe quais são as sequências das luas, né? Então a gente sabendo que dia 8 de abril aí a gente vai ter um eclipse, a gente já está antenado para que esse eclipse aí possa ser também sentido espiritualmente e fisicamente por nós. Então observar, né, os nossos pensamentos, e é sempre bom a gente fazer a contextualização de como é esse eclipse, né? Se é um eclipse total ou um eclipse parcial. Nesse caso aí, dia 8 de abril, nós vamos ter um eclipse total. É um eclipse solar, então é durante o dia. Para quem visualiza, né, na América do Norte, é importante que você proteja os seus olhos para que você consiga visualizar, né, esse eclipse e não machucar a sua retina. Eu tenho nos meus olhos, né, eu por muito tempo ficava observando o sol e eu tenho uma queimadura, né, de leve, que faz com que eu tenha uma visão prejudicada, que faz o uso, né, das lentes corretivas. Então a gente poder também saber que o sol ele agride os olhos, então não pode ser visto a olho nu. Você vai precisar de um óculos especial. As pessoas usam chapas antigas de radiografia, principalmente na parte mais escura, não é na parte clara que você vai colocar o olho, não, onde realmente está bem escuro. Tem que ser chapas, né, antigas. E óculos especiais para que você possa estar observando. Tem pessoas que fazem com reflexos, é muito legal, dá para também ver através de reflexos, né? Mas óbvio que todo mundo quer observar. Eu lembro até hoje o dia que eu vi o meu primeiro eclipse solar. Eu estava trabalhando na minha empresa e foi um dia incrível, onde eu vi todas as pessoas do meu trabalho do lado de fora observando o eclipse. E foi muito legal isso. Então aí vocês não podem ficar fora, antenados, baixem o aplicativo aí e vamos se antenar para que a gente possa ficar de olho nesse eclipse, tá bom? Estou trazendo para vocês agora uma indicação de filme. O filme chama A Lua das Flores. Esse filme está disponível pela Apple TV. É um filme que conta também uma história verídica de povos originários da América do Norte. Esses povos encontram petróleo nas suas terras e eles começam a sofrer genocídio. A população branca, né, local começa, tinham judeus, maçons, e eles começam a matar os povos originários, né, que estavam naquela região, povos indígenas, que tinham cultura, e eles, com a chegada, né, do petróleo, eles começaram a ter vários assassinatos dentro daquela área, e ao mesmo tempo que conta a história desses homens que assassinaram esses povos originários. E o único objetivo era o dinheiro, era o petróleo, era para ter acesso às terras com petróleo. Eu acho que também ainda é uma realidade, principalmente brasileira. Nós estamos vivendo o garimpo no Brasil, com mortes de muitos indígenas ainda. Em 2022, 2023, 2021, nós tivemos muitas mortes. Esse ano ainda nós tivemos muitos casos. Então nós temos ainda que observar que a realidade do filme, que está lá relatando uma história, né, que aconteceu, ainda se repete. Também traz reflexão sobre as origens, né, dos povos originários, sobre a sua ancestralidade, sobre a sua cultura, sobre aquilo que eles trazem de resgate das suas culturas, e também sobre a nossa cultura, né, que é a cultura do homem branco, né, daquele que coloniza e vai devastando e se apossando de tudo que é do outro. E isso inclui matar pessoas. Isso ainda é realidade
no nosso mundo, né? Nós temos grandes guerras ainda por esses mesmos motivos. E nós sabemos disso, né? Então é um filme, eu não vou ficar entrando em detalhes do filme, porque tem uma história que, óbvio, né? É uma história que é uma epopeia que eu falo, né? É uma contextualização aí, até romântica, para uma história real, mas que não deixa de trazer o contexto histórico. Nós temos o figurino, a filmagem também, que está incrível, e também a gente consegue acompanhar muito atento, porque é um filme que prende a nossa atenção do começo ao fim. Então fica aqui a minha indicação, se você ainda não assistiu, fica aqui a indicação da Mama para você. Faladeira da semana com a Mama. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Esse é o canal da Mama. Esse é o programa Faladeira da Semana. Mas eu tenho programas incríveis. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no meu canal. Entra lá em playlist. Tem playlist de yoga, tem playlist de economia, tem playlist com indicações incríveis já também de séries, filmes, streamings, podcasts. Só coisa incrível. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, esse é o momento. Seja participante de toda essa jornada que eu estou fazendo aqui diante das câmeras com vocês. Porque é uma jornada incrível, eu tenho aprendido muito nesse caminho e eu tenho certeza também que vocês têm aprendido comigo. Continua conversando comigo, fala comigo nos comentários, eu adoro escutar vocês falando. Vocês me incentivam muito, viu? É sério. Em mais uma nova pesquisa da Anvisa, houve um aumento de agrotóxicos colocados em alimentos. Nós sabemos que muitos países bloquearam os agrotóxicos. O que são os agrotóxicos, família? Vamos conversar um pouquinho rapidamente sobre isso, para que a gente possa entrar no consenso. O que acontece é que houve e ainda há, né, a escola da monocultura. O que é monocultura? É uma única cultura de um único elemento, ou seja, só milho, só feijão, só arroz. É a monocultura. Essa monocultura, o que acontece? É plantar uma espécie, várias delas, por um terreno gigantesco. O que se observou durante o período é que esse terreno ele vai ficando desgastado, ele vai ficando pobre, ele vai ficando sem nutrientes. E aí eles precisam colocar mais nutrientes, porque uma planta sem nutrientes dá parasita. Para quem não planta, é o seguinte, quando a terra não está muito boa, vai dar formiga, vai dar lagarta, então a terra tem que estar bem adubada. O que acontece na monocultura é que o terreno ele fica muito pobre. Por quê? Porque é um único tipo de vegetal. Quando nós estamos numa floresta, ou quando nós estamos numa agrofloresta, que eles chamam, que é onde a gente vai colher tanto elementos comestíveis quanto a gente tem elementos ornamentais dentro do mesmo contexto. Ali a gente tem plantas altas, a gente tem plantas baixas, a gente tem muitos passarinhos, nós temos a ambientalização que ocorre, o nutriente correto para que essa planta não seja agredida. Agora, se nós sabemos de tudo isso, né, e existe uma cultura aonde eles colocaram que o agrotóxico seria uma solução para que as pragas não viessem para as plantas e para que houvesse o cultivo da monocultura, ok. Eles conseguiram o objetivo deles, que foi fazer a monocultura funcionar. Eles conseguiram e estão conseguindo até hoje fazer com que a monocultura funcione. Qual é o custo da monocultura e qual é o custo de a gente ter essas plantas plantadas de forma diferente, né? Porque esses investidores têm maquinários que foram substituídos por humanos. Então nós temos também, junto com a monocultura, muitas pessoas que ficaram sem trabalho, muitas famílias que ficaram sem trabalho. E hoje o Brasil ele é campeão de monocultura. O que acontece, por exemplo, se a gente for falar de alguns estados brasileiros que têm índices maiores de câncer, que a gente sabe,
e são desviados para serem cuidados em outros estados, mas o objetivo é tirar os olhares desse local, que é o estado de Goiás, onde a monocultura prevalece e praticamente o cerrado foi extinguido por queimadas, onde hoje se joga muito agrotóxico, tem um aumento de pessoas com índice de câncer. Então, nós temos vários relatos e mesmo assim as empresas ainda continuam trabalhando com agrotóxicos. Vocês sabiam que para você chegar perto de um saco de um defensivo químico, você tem que estar com equipamento? Porque se você não tiver com esse equipamento, você pode ficar extremamente doente só ao tocar esse saco. Que esse saco, ao ser utilizado por aqueles aviões, eles ainda ficam gotejando, mesmo quando eles fecham a compota, e ainda ficam gotas que caem por rios, que termina de contaminar o que não está contaminado. Sem contar que isso vai pelo ar, né? Para diversos lugares, porque é jogado no ar. Existem defensivos que eles estão colocando nas terras, que é justamente para continuar fazendo o que eles estão fazendo. Mas eles não estão fazendo para preservação do planeta e da espécie humana, eles estão fazendo para os próprios bolsos, nós sabemos disso. O fato é que o Brasil, nós temos dentro da indústria, né, brasileira de químicos, nós temos os fármacos que curam, os químicos que estão nos mercados, sendo vendidos nos mercados, os químicos que a gente compra em forma de vegetais enlatados, empacotados, e a gente fica doente e vai lá comprar os fármacos novamente. Esse ciclo alimenta milhares de pessoas por muito e muito tempo. Por isso que isso ainda continua, por isso que a gente continua comendo veneno. Agora, eu estou falando da grande maioria da população. Não estou falando de nichos separados, de pessoas onde não consomem o agrotóxico. Será que não? Porque eu já ouvi falar que tem água contaminada também. Inclusive, água contaminada que as pessoas estão bebendo com agrotóxico. Alimentos que estão ficando contaminados por causa que a água está contaminada com agrotóxico. Então é um assunto ainda muito a ser falado e muito preocupante no Brasil. E no mundo, né? Vamos falar real. Onde já se viu, que ideia foi essa de colocar veneno na comida? A próxima notícia que eu tô trazendo para vocês é a água na lua, será? Gente, tem muitas missões acontecendo nesse exato momento. Nós sabemos que essas missões, muitas delas, é para sim fazer uma colonização e tomar posse do que está naquele local. E óbvio que a água é um assunto em pauta. Não ter água na Lua é um pouco triste para nós também, né? Sabendo que a água está sendo tão maltratada por seres humanos. Aonde eu moro também tem monocultura e com certeza a monocultura influenciou nos afluentes e tem muitos afluentes que secaram, já estão secando, estão diminuindo a quantidade de água. E nós sabemos que quando temos várias opções de cachoeiras, de reservas de água, né? O governo pode escolher lá, o patrão pode escolher o que ele vai destruir. E ele faz lá a classificação e decide destruir aquela lá. Pode ser essa mesmo que eu vou destruir, porque é propriedade particular e eu posso. Era a hora de parar com isso, né, familiar? O que vocês acham? A gente podia fazer alguma coisinha para acontecer alguma mudança. E aí, quem apoia? A revolução para a gente conseguir, para que a natureza sobreviva.
né? E a gente também sobreviva perante a natureza, porque nós precisamos dela para viver. A água é algo que nós precisamos para viver. E aí, se não tem água na lua, fazemos o quê? Vamos preservar a que a gente tem, né? Queridos, esse é o Faladeira da Semana da Mama. Algumas notícias, indicações que eu trouxe para vocês. Espero que vocês tenham gostado desse Faladeira. Até o próximo Faladeira. Beijo no coração.